O texto para nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 10, verso 17 a 31. Assim está escrito: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é tão bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Ele, porém, contrariando com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam as palavras de Jesus, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos para te seguirmos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Marcos capítulo 10, verso 17 a 31. As atitudes do homem indicam sua sinceridade e seu respeito por Jesus. Ele correu, ajoelhou-se diante dele e fez a pergunta central para o destino de cada pessoa: Quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe citando a segunda tábua do Decálogo. Novamente o homem mostrou seu idealismo ao dizer que guardava tudo aquilo desde a juventude. Não viu que havia alguma coisa com ele que o impedia de alcançar a vida eterna. Tudo tenho observado, disse ele. Então Jesus toca no posto sensível do seu coração, declarando: Venha e siga-me. Mas o que fez o jovem diante das palavras de Jesus? Retirou-se muito pesaroso, porque era dono de muitas propriedades. Ele não havia guardado os mandamentos por completo. Devia ter aceito Jesus Cristo como seu Salvador e se apoderado de sua justiça. Então, tendo a justiça de Cristo, poderia guardar a lei de Deus. O jovem rico não poderia pisotear essa lei. Precisava respeitá-la, precisava amá-la. Então, Cristo combinaria o poder divino com os esforços humanos. A verdade da livre graça de Deus havia sido quase perdida de vistas pelos judeus.
Os rabinos ensinavam que o favor de Deus devia ser alcançado por merecimento. Esperavam obter pelas próprias obras a recompensa dos justos. Por isso, todo o seu culto era induzido por um espírito ávido e mercenário. Nem mesmo os discípulos de Cristo estavam totalmente livres desse espírito, e o Salvador aproveita toda a oportunidade para lhes mostrar o erro deles. Cristo não diminuiu as exigências da lei. Em linguagem inconfundível, apresentou a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda. O Senhor não espera menos de nós do que esperava do ser humano no paraíso. Obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sobre o pacto da graça é tão ampla quanto os requisitos ditados no Éden. Harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. O amante de si mesmo é transgressor da lei. Jesus quis revelar isso ao jovem. Então ele o submeteu de uma prova de modo tal que manifestaria o egoísmo de seu coração. O jovem não desejou mais esclarecimento. Havia nutrido na alma um ídolo. O mundo era seu Deus. Professava ter guardado os mandamentos, porém estava destituído do princípio, que é o próprio espírito e vida de todos eles. Não possuía verdadeiro amor de Deus e ao ser humano. Essa falta era a carência de tudo quanto o qualificaria para entrar no reino do céu. Em seu amor ao próprio eu e ao ganho terrestre, estava em desarmonia com os princípios do céu. Quando aquele jovem importante foi até Jesus, sua sinceridade e fervor conquistaram o coração do Salvador. Olhando para ele, o amou. Nele viu alguém que poderia trabalhar como pregador da justiça. Teria recebido aquele jovem talentoso e nobre tão prontamente como tinha recebido os pobres pescadores que o seguiam. Dos 4 evangelhos, só Marcos observa que Jesus amou aquele homem. Há algo atrativo no idealismo do homem, mas Jesus testou a sinceridade dele, pedindo-lhe que vendesse tudo e o seguisse. O homem saiu desanimado, porque tinha muitas propriedades. Ele não estava guardando realmente os mandamentos. Ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. Suas riquezas eram seu ídolo. Jesus então explicou como as riquezas são sedutoras e disse que é mais fácil um animal grande como um camelo passar pelo minúsculo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Nisso os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus e perguntaram quem então poderia ser salvo. Jesus apresentou a moral da história. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27 parece uma ótima conclusão da história. Não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços. Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Mas Pedro deixou escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir Jesus. O mestre respondeu que tudo o que deixamos para segui-lo não é nada comparado com o que vamos receber agora e no mundo por vir. Esse é o ponto principal. A solução para a culpa humana é a morte de Cristo. Portanto, é a graça de Cristo e sua ressurreição que nos capacitam a obedecer aos seus mandamentos. Que Deus os abençoe e até a próxima.